Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos ao vivo mais uma vez para mais uma live da Missão 7 e estaremos convidando, boa noite, paz do Senhor, estaremos convidando aqui os pastores Ezequias e Salua, sua esposa, para estarem falando um pouquinho sobre como é, né, esse contexto missionário aqui nos Estados Unidos, como eles tem lidado com, enfim, os desafios e toda essa questão cultural e falar um pouquinho como é essa experiência, né, pastoreando em outra nação. Vou estar enviando o convite para eles e desde já eu peço para vocês, por favor, estarem compartilhando essa live com mais pessoas e seguindo também o Instagram da Seifa Church, que é a igreja que eles lideram aqui, tá certo? Então vamos lá. Segundinho. Deixa eu convidar eles para virem. Pronto, já mandei o convite. Vamos esperar só um pouquinho e já já eles estão entrando. Boa noite, paz, galera. Paz, boa noite. Desculpa, tive que dar uma pausazinha para avisar que eu já tinha mandado. Boa noite, paz do Senhor, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, paz do Senhor. Boa noite, a paz. Mais uma vez eu vou pedir, por favor, para vocês estarem enviando nessa live para mais pessoas, e especialmente, gente, para quem tem aí vontade de fazer um intercâmbio, de ir para uma viagem missionária, né, que seja transcultural. Eu acho que essa live de hoje ela vai ser muito importante para vocês entenderem mais como é que funciona essa transição, né, de estar numa igreja em outro país. Oi, oi, boa noite, paz. Ok, eles entraram aqui, deixa eu convidar. Convite enviado. Boa noite, pastor Paz. Boa noite, a paz, tudo bem? Tudo bem com o senhor? Graças a Deus, tudo tranquilo. É um prazer. Muito obrigada. A irmã Salua tá aí também? Sim, ela tá Tá comigo. tomando cabelinho. Pai, boa noite. Boa noite, a paz, tudo bem? Tudo bem. Então, eu tava aqui apresentando o pessoal rapidinho, falando sobre o objetivo da live de hoje. Só para quem tá entrando agora, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem colocar algo nos comentários para eu perguntar, eu posso estar fazendo essas perguntas, né? E, enfim, para quem não me conhece, eu sou Stephanie, sou de Lages, faço parte da Missão 7 e estou ajudando nas lives. E hoje nós vamos estar falando aqui com o pastor Ezequias e a irmã Salua, que está na frente da Seifa Church aqui nos Estados Unidos, cuidando da igreja em Nova York. Então, eles vão se apresentar um pouquinho, vou fazer algumas perguntas, mas se vocês tiverem perguntas também,
podem falar. E desde já sigam o Insta da Ceifa para vocês irem acompanhando. Sempre tem culto online, para ficar por dentro. Mas é isso. O senhor pode ir se apresentando e depois a irmã Salô. Sim. Olá, gente. Sejam bem-vindos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Meu nome é Ezequias Pardim, sou pastor da Ceifa Church aqui em Nova York, né? E nós estamos pastoreando já essa igreja aqui há 16 anos. Comigo está a minha querida esposa, Salwa. Ela vai se apresentar também. Você já me apresentou, né? Então, estamos aqui fazendo a obra do Senhor, né? Meu nome é Salwa Pardim. Estamos aqui juntos fazendo a obra do Senhor e tem sido maravilhoso. Amém. Antes da gente pular para essa parte dos Estados Unidos, vocês podem falar um pouquinho assim, né, de onde vieram no Brasil, como que era lá a vida e por que, né, chegou aqui, só para o pessoal, né, ter um fundo assim para entender como que foi esse processo até chegar aqui para estar à frente da Ceifa Church aqui em Nova York. Bom, nós pastoreávamos igreja no Brasil, né? Eu vim de uma família, um berço cristão. Meu pai já é pastor há mais de 45 anos. E aí nós fomos para o campo missionário. Eu tinha 12 anos, né, de idade. Então, aí começa todo um processo, né, de trabalhar na obra de Deus, vivenciar essa obra maravilhosa no campo. E depois que nós casamos, né, eu e Salwa pastoreamos igreja na cidade de Governador Valadares, e um dia Deus usou alguém falando que nos traria para esse país, né, e isso se cumpriu. Então, lá nós estávamos muito ativos na obra de Deus e continuamos ativos aqui nos Estados Unidos quando nós chegamos. Então, Deus nos trouxe para cá, e desde quando nós pisamos nesse país, nós fazemos a obra de Deus com muita alegria, com muito amor, entendendo o nosso chamado, né? Então, é isso aí. Nós estamos aqui nesse tempo fazendo o que o Pai, né, chamou nós para fazermos, né, amor? Sim. Mas foi algo assim que Deus já estava mostrando de fora, ou foi uma palavra e logo em seguida, bom, tudo mudou e vieram? Bom, eu já estar aqui é um cumprimento de uma promessa. Eu acho que, assim, se eu for contar, esse testemunho é muito longo, então tem que compactar aqui. Eu tinha 16 anos de idade, eu era dirigente de uma congregação na roça. Então, eu caminhava como 2 horas para chegar nesse lugar. E um dia encontrei um bêbado no meio do caminho, e eu estava indo sozinho dirigir um culto. Abracei esse bêbado e levei ele até o culto. Demoramos muito a chegar. Chegando lá, quando eu comecei a orar, Jesus começou a batizar com o Espírito Santo e usou uma menininha que tinha mais ou menos quase 4 anos de idade. E ela, então, entregou uma palavra profética. Disse assim: olha para o céu, assim como as aves voam, você também vai voar. Eu vou te levar para uma outra nação e lá colocarei um povo nas suas mãos. E como prova de que estou falando com você agora, eu liberto este que você trouxe. Nessa linguagem, nesse nível. Então, Jesus batizou naquela noite 10 pessoas com o Espírito Santo. Aleluia. E quando acabou o culto, eu fiz... Na verdade, não teve o culto, foi um poder de Deus, eu fiz o apelo. Aquele senhor aceitou Jesus como Salvador. E quando voltamos para casa, ele estava lúcido, não tinha nenhum sinal de embriaguez. E aquele homem, nós batizamos ele nas águas, se tornou discípulo do meu pai, ganhamos toda a família dele para Jesus. Então, hoje estou aqui em cumprimento que Jesus falou naquela época. Glória a Deus. E com a senhora, foi algo assim também, de uma palavra? Ou quando Deus falou, né, com o pastor, vocês já estavam casados e aí a senhora veio? Então, a minha vida também, eu cresci num berço evangélico, né? Nasci num berço evangélico já. E eu sempre tive muito comprometimento com a obra do Senhor. E nos conhecemos, eu conheci ele já estava pregando. E eu sempre cantava nas igrejas. E um dia deu que ele foi pregar num local e eu fui cantar. E ali começamos, né, a se conhecer melhor e casamos. E eu tinha
promessa do Senhor, juntamente com ele, né? E viemos para cá e estamos aí fazendo a obra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu lembro que quando eu fui, acho que uma das primeiras vezes, vocês falaram que vieram primeiro para servir ajudando numa igreja e aí depois se mudaram, certo? Sim, Só para o pessoal entender como que foi essa transição assim no início, porque quando a gente chega aqui não conhece ninguém, então já vim, né, com o propósito de ajudar numa igreja e depois como que foi esse processo lá na igreja ajudando até vocês abrirem a Ceifa aqui. sim. Quando nós chegamos no estado de Canérica. Então, lá ficamos por mais ou menos uns 3 anos e meio, auxiliando, quase 4 anos, né? Auxiliando um pastor muito amigo nosso, na qual nós amamos muito, e ficamos auxiliando aquela obra ali, né? Continuamos ativos. Depois Deus, ele nos arrancou dali, literalmente, e nos enviou aqui para o estado de Nova York, tendo então o apoio da nossa convenção, do nosso ministério e tudo. Nós então iniciamos o trabalho aqui em Nova York. Começamos a igreja aqui, né? Na casa de uma irmã. Talvez essa pergunta será feita. Já tô... Você pode falar. Então, iniciamos aqui. Enfim, foi essa a transição. Nós chegamos auxiliando e depois mudamos de estado e aí começamos, então, a Ceifa Church começa aí. Então, vocês têm uma conexão com a igreja no Brasil ainda? Qual que é a convenção? A nossa convenção é de Belém, das Assembleias de Deus, né, no estado de Minas Gerais. Entendi. Então, gente, aí ó, para vocês que receberem uma palavra também, às vezes não vai direto, né? Fundar a igreja, não. Às vezes vai ajudar, depois, depois eu direciono. Inclusive, eu queria perguntar assim, se foi assim, é claro que é necessário, Deus sabe, mas assim, o que é que vocês percebem de como foi nesse tempo somente auxiliando até o tempo em que assumiu a igreja? Porque eu creio que deve ter sido uma boa preparação, né? Tipo, quando chega logo. Essa outra igreja era para brasileiros também? Ou falava em inglês? Era uma igreja para brasileiros também. A gente já tinha uma experiência de pastorear, né? Porque a gente já pastoreava lá no Brasil, uma congregação num bairro bem humilde, a gente já pastoreava lá. Quando viemos para cá, tivemos toda a mudança, porque na parte, né, climática, trabalho, era tudo diferente do que a gente tinha vivido. Lá a gente está acostumado, aqui as igrejas têm várias pessoas de todos os lados no Brasil, né? Tem pessoas do Batista, Assembleia, Presbiteriana, Metodista. Então, você vê todas em uma igreja só. E lá você costuma ver, Assembleia está na Assembleia, Batista está na Batista. E aqui não, né? Tem isso tudo que é excelente. Isso é maravilhoso, isso. E aí, nessa outra igreja também era assim, bem misturado. Sim. Bem misturado, gente de todos os lugares, de todos os estados, mineiros, carioca, baianos. Isso que é legal, sabe? A gente tem pessoas de todas as partes do Brasil chegando em um só lugar e parece que nós estamos vivendo realmente Atos capítulo 2, todas as nações ali presentes, né? Irmãos de todos os lugares. E nós aprendemos muito com esses irmãos, porque cada um traz consigo uma bagagem, né, de suas igrejas, suas histórias, e isso ensina muito a gente. Então, somos muito felizes de estarmos pastoreando aqui nos Estados Unidos. Eu lembro que acho que no primeiro culto que eu fui, pra mim foi, assim, engraçado, entre aspas, porque tava um louvor muito, assim, parecido com a Igreja Batista. Aí, do nada, um irmão foi lá e tocou um hino, assim, bem, bem tradicional. Eu falei, nossa, que diferente. Porque a gente tá acostumado ou muito avivado, ou muito mais, assim, né, mais quieto. E aí foi uma mistura. E aí, só depois, num outro momento, que eu acho que foi um dia de bazar, alguma coisa. Quando eu fui fazer o Pix, que eu vi que era Assembleia de Deus, eu, oxi... tudo misturado aqui, eu não queria dizer que era Assembleia. E realmente, nossas raízes são assembleanas, né? Mas a Ceifa Church, ela tem a sua identidade sem perder o que nós herdamos, né?
de nossas igrejas, de nossos ministérios, nós temos essa raiz, é muito bom. Porém, a gente trabalha com uma galera aí jovem, né? E trabalhamos com irmãos de diversas denominações. Então, a igreja, a Sacred Church, ela é uma igreja assim, nós não temos, né, não somos fechados, né? Mas somos essencialmente bíblicos. Amém. Glória Glória a Deus. E com relação, assim, aos desafios, porque muitas doutrinas, são muitas doutrinas diferentes, já que são pessoas de igrejas diferentes, e também, assim, de estados. Então, já é um choque cultural vir para os Estados Unidos. Sim. Aí chega aqui para estar numa igreja de brasileiros, mas que cada um é de uma parte do país e que também tem algumas culturas diferentes. Então, como que é isso para vocês? Como que foi, assim, no início? E como que tem sido agora? Como que foram os desafios, as possibilidades que vocês encontraram, até mesmo para o evangelismo, né, dessas pessoas? Eu não sei se todos que chegam à igreja já eram evangélicos no passado ou não, se alguns se converteram aqui também. Então, para a gente entender um pouquinho como funciona isso. Sim, muitos converteram aqui e, obviamente, Glória a Deus. convertem aqui, eles têm o discipulado, nós discipulamos essas pessoas, obviamente eles têm a nossa cara, a nossa, né, passa a adquirir isso, né, porque nós estamos discipulando eles. Mas os outros irmãos também, que vêm de outros lugares, graças a Deus, são pessoas maduras na fé, né, entende. A igreja precisa ser bíblica, sabe? Contra isso, nós não temos divergência. Quando a igreja é centrada em Cristo, nas doutrinas dos apóstolos, é uma igreja bíblica. Agora, costumes, obviamente, nós não temos mais aqueles costumes que tínhamos antigamente, né, que assustava as pessoas até. Muita gente via a Assembleia de Deus, assim, tomava um susto, né, quando falava em Assembleia de Deus. Então, nós somos mais abertos no sentido de não ferimos o princípio, torno a dizer, os princípios bíblicos não são feridos. Mas a gente recebe todo mundo bem. Eu tenho certeza que na nossa comunidade, o batista, o presbiteriano, eles se sentem muito bem, se sente como se estivesse na igreja deles, assim. Eu vou dizer essas palavras para o pessoal entender, né? E, bom, você já participou participa, é uma pessoa muito querida. Obrigada. Vários cultos aqui conosco, então você sabe como a ceifa é a nossa liturgia, né? Sim, sim. Entrou até aqui na live a Thalita, que foi a moça que foi comigo no sábado, que a irmã estava conversando com a gente, e a gente estava conversando sobre isso, porque ela é da Assembleia e eu sou da Batista. Né? Então, pra gente, tipo assim, a gente se sente em casa, mesmo sendo de denominações diferentes. E isso é muito bom. Glória a Deus. E, assim, vocês falaram que pessoas se converteram, mas tem, assim, ações evangelísticas, como que funciona isso também por conta o pessoal vem para cá muito nessa mentalidade de trabalho, trabalho, trabalho. Então, como que é para vocês, enquanto pastores, estar à frente disso, né? Para alcançar essas pessoas novas, para discipular essas pessoas e também nesse contexto de imigrante, onde sempre entra gente, sai gente, entra gente, sai gente. A pastora estava falando no final de semana isso, que poucas pessoas que eram do início, né, desses 16 anos, que a maioria está meio que saindo, fica esse rodízio. Como que é o sentimento com isso tudo? Então, devido a aqui ser um país de imigrantes, né? Os imigrantes vêm, as pessoas vêm para trabalhar. Então, a gente sabe que a igreja também é uma igreja de imigrantes, que imigram por um tempo e depois vão embora. Isso, para a gente, é muito doloroso, né? Quando eles chegam, a gente fica muito alegre, mas quando eles vão, a gente também fica alegre deles ter concretizado o que eles vieram, né? Fazer aqui para suas famílias, abençoar. Mas a gente fica triste também, né? Porque eles também estão indo. Mas a gente já, tipo assim, a gente já tem uma base de entender que é uma igreja, ao mesmo tempo que a igreja está cheia, ao mesmo tempo ela se esvazia. Nessa parte assim, porque entra e sai. Mas uma das melhores partes para trabalhar é trabalhar com as famílias, porque aqui, como as famílias, as pessoas não têm família, então a gente abraça as pessoas como se fosse realmente assim da família. Então, a gente tenta, né, fazer eventos, estar com eles, Natal, procura estar sempre, fazer eventos para o Natal,
as datas especiais onde também faz falta ter a família. Então a gente procura ser uma igreja que abrace o imigrante e o ser humano em si, né? Não só a parte espiritual, mas em todas as áreas que ele chega e necessita. É só chegar até a gente, o grupo da igreja de apoio, né? Para a gente estar podendo atender ali, cada um nessa parte. Além do espiritual, mas também do outro lado também, que é, né? Os sentimentos, né? Que é dar muita saudade da família, você está longe, e a parte de trabalho. Então, isso tudo tem várias coisas para, né, você estar fortalecendo aquela pessoa que chega. Então, esse seria talvez a maior dificuldade, ter esse momento para conseguir estar junto com as pessoas, para eles se sentirem em casa, seria mais ou menos isso? Ou essa coisa do vai e volta, né? Da igreja encher e daqui a pouco o pessoal sair, qual que é mais difícil para lidar? Realmente é muito doloroso para a gente, porque ser pastor é isso aí, é cuidar de pessoas e amar profundamente as pessoas, né? Então, o pastor, ele faz os outros viver através vou usar uma expressão forte, através da sua morte, através da sua vida, né? O bom pastor dá a vida. É isso que a gente faz. Então, quando esse é um maior desafio, ao mesmo tempo que a igreja está cheia, ela está vazia, porque as pessoas elas vão embora, elas imigram muito, né? Basta não ter trabalho, basta não ficar uma semana, 2, 3, 4, um mês sem trabalhar e precisam mover para outro estado, então eles movem. Então você acaba perdendo pessoas que estão cooperando, pessoas chaves, obreiros bons, pessoas boas, e aí a gente volta, tem a sensação de que voltamos novamente para quase, né, para o início, para a estaca zero. Mas Deus sempre surpreende, traz outras pessoas para cooperar e a obra de Deus vai sendo feita. Nós entendemos que aqui funciona assim. No Brasil, são famílias que estão consolidadas naquele local, naquela igreja. Então, se tem 500 membros, sempre a tendência é aumentar, né? E se diminuir, diminui muito pouco. Mas aqui não. Aqui nós passamos constantemente por esses altos e baixos por causa do país, por causa do trabalho. As pessoas precisam sobreviver e cuidar das suas famílias. Qual que é o conselho que vocês dão assim para alguém que entende que tem um chamado para ir para uma outra nação, não necessariamente aqui, mas assim, para outros lugares e que tanto para auxiliar a igreja como até mesmo para abrir uma própria igreja, né? Como que vocês podem assim estimular essas pessoas? Porque diante da dificuldade, acho que muita gente acaba dando aquela baixa autoestima de eu não consigo, não vai dar certo, por mais que entenda que Deus provê, vê tanta dificuldade no caminho que acaba às vezes desanimando. Então, o que vocês falariam, né, para essas pessoas diante de tudo, né, que vocês já passaram nesses anos enquanto pastores aqui? Primeiro é ter convicção do chamado que Deus tem sobre a vida, cada um sobre a sua vida. Se você tem convicção do chamado que Deus tem sobre a sua vida, nessa forma de pastorear, de cuidar de pessoas, amém. Você já tem certeza? Ok. Agora, o segundo, amar. Não tem como você fazer uma obra de Deus sem amar. Para mim, é fundamental você amar as pessoas, se importar com elas, amar de todas as formas. E a pessoa automaticamente que está vindo de fora para abrir uma igreja, em qualquer nação, né, você vai transculturar, né, você vai passar pela cultura daquele país, a língua daquele país, embora nós trabalhamos aqui com os brasileiros, né, com o nosso povo, mas, por exemplo, até hoje eu pastorio, mas eu trabalho, sabe? Eu trabalho durante o dia para sustentar a minha família. Então, ministério para mim, o meu chamado, eu sempre defendi, né? Eu sempre dediquei ao meu chamado, nunca abri mão. Vai fazer 30 anos que eu tenho de ministério. Amém. Glória a Deus. Em fevereiro, já faz 30 anos
que eu fui ordenado, fui para o ministério. Então, e de lá para cá, nós nunca deixamos de fazer a obra de Deus. Então, chegando aqui, em qualquer outro país, o missionário que vem para cá, se ele não tem um suporte por trás dele para sustentá-lo, para ficar full time na obra de Deus, ele vai ter que trabalhar, né? Vai ter que pegar pesado, trabalhar e não abandonar o que é prioridade para ele, que é a obra de Deus, é a obra que Deus chamou ele para fazer. Então, aqui a gente, assim, levanta de manhã, nós fazemos, trabalhamos, a gente faz tudo, mil e uma coisa, às vezes até, usando a força de expressão, ao mesmo tempo, mas nós entendemos que a nossa prioridade é fazer a obra de Deus, né? Fazer a obra de missões. Inclusive, gente, daqui a pouco tem oração, por isso que a gente está fazendo meio rapidinho aqui, porque eles estão na igreja já começa o horário da oração. E com relação a essa coisa do choque cultural, com os americanos, também, porque assim, eu já fui para culto onde teve alguém para traduzir, né, para americanos. Vocês também veem que essas pessoas assim estão abertas quando falam, olha, eu sou da igreja, eu sou pastor, eu queria lhe fazer um convite. Eu também não sei com relação ao inglês, se vocês já vieram falando inglês ou se teve que aprender na raça. Como que foi esse processo, assim, tanto de preparo e como que eles olham, né? Porque, infelizmente, tem muitos que a gente sabe que realmente são legais, mas, infelizmente, tem muitos americanos também que veem o imigrante, assim, como um subhumano. Sim. Infelizmente. Então, assim, como que é essa situação também, né? Como foi no início, com relação ao inglês, à cultura e tal, e como que é hoje, assim, para fazer um convite para alguém de fora, se eles são abertos no local de trabalho de vocês, se dá para, né, dar aquela pregadinha ali enquanto tá fazendo algo, trabalhando no secular, falando assim, como que é isso? Olha, realmente a língua é um desafio, mas nós hoje estamos bem melhor. Não viemos falando inglês, aprendemos o que sabemos hoje, aprendemos aqui, né? E nós, quando tem pessoas nas nossas igrejas, né, a gente faz o possível para que haja o translate para ele, que haja alguém fazendo a tradução para eles entenderem. Na verdade, nós trabalhamos nessa nação com a comunidade brasileira, mas, na verdade, a igreja brasileira aqui deveria estar trabalhando também com os americanos. E essa é a nossa realidade. Nós trabalhamos muito pouco com os americanos, que estamos focados na nossa comunidade, né? Mas eles precisam também, muito deles, eles são receptíveis, é um país cristão, né? A gente sabe que muitos deles conhecem a palavra de Deus, de ouvir falar, e eles são muito receptivos. O que acontece é o seguinte, o medo que muitos têm se eu chamo meus amigos, que são americanos, para uma comunidade que só fala português, como é que eles vão entender, né? As crianças que nasceram aqui, os meninos, mesmo os que chegaram aqui muito novo, só falam inglês praticamente, né? Entre eles. Então, os amigos deles são todos americanos do high school. Então, eles querem trazer esses amigos à igreja, mas quando chega aqui, eles estão ouvindo só português e não entendem nada. Esse é o desafio, né? Por isso, nós trabalhamos em cima disso, estamos trabalhando com isso para proporcionar para essas pessoas uma forma deles entenderem também o evangelho pregado por nós. Então, assim, fora do contexto, vocês têm essa oportunidade, eles são abertos, então, mas ainda não tem, assim, americanos na igreja por conta dessa dificuldade que ainda acontece. Exatamente. Os americanos que tem são os nossos filhos que nasceram aqui. Eles, né, nasceram aqui, então falam mais o inglês. Mas eles entendem o português e às vezes a gente tem o culto deles e ali no culto deles é em inglês. Ou se não for em inglês, vai ter o português, mas traduzido para o inglês também, para eles poderem trazer algum amigo, algum né, visitante que tiver, e para eles até absorver melhor a palavra, né? Sim, os cultos de jovens, não é isso? Que eu já fui, dos temáticos, sim. E com relação assim, porque vocês vieram através da convenção, mas
teve algum apoio, assim, da igreja com relação à questão financeira? Eu não sei, questão de visto, se era um visto religioso, não. Só para as pessoas também, né, que têm desejo de vir entender como que funciona para chegar aqui. Porque no meu caso, quando me perguntam, é um visto especial, por conta do intercâmbio de au pair. E aí, no caso, né, dos missionários, eu sei que tem a questão de visto religioso, turista, eu não sei muito bem como funciona. Só para também quem tem dúvida e pensa em vir para cá, ter uma noção do que pode, né, ser feito. E se tem alguma missão, né, que auxilia também. Então, a pessoa que tem vontade de vir, seria bom se ele tivesse, né, realmente um apoio de alguma igreja para estar dando eles essa base, né, porque aí ele consegue tirar um visto religioso e tudo. Né, quando a pessoa tem uma base para poder ajudar, o visto religioso é excelente, né, que te abre mais portas, te deixa, né, livre acesso, ir e voltar. E nós, na verdade, nós não tivemos esse apoio financeiro, esse apoio que, né, alguém manda para você recurso para pagar as despesas do seu visto e tudo. Então, nós não tivemos mesmo, né? Nós ouvimos uma mensagem e viemos, sabe? Então, Deus foi provendo tudo. Exato. A igreja, assim, não teve uma igreja por trás para poder ajudar nesse processo. Não. E bem que nós precisávamos muito no início, mas nós não tivemos nenhum apoio, e tudo que foi feito mesmo pela fé, a provisão de Deus, entendendo que, né, como a Bíblia diz em Hebreus 11:8, né, que pela fé, o versículo diz que pela fé Abraão ouviu, né, um chamado e obedeceu. Então, glória a Deus. E Deus proveu todas as coisas. Glória a Deus. Eu sei que já está pertinho do horário de vocês, eu queria, né, antes da gente finalizar, assim, se vocês puderem compartilhar alguma experiência que foi marcante, né, tanto assim, algo que foi uma dificuldade, né, e como Deus ajudou a superar, como algo positivo também, e uma palavra de incentivo para as pessoas, né, que queiram ir para outros lugares, se sentir direcionada, ou por um chamado missionário, até mesmo assim, né, ter um sonho de ir, entende que tem algo que Deus quer fazer na vida dela, não necessariamente no ministério, mas tem medo, ou por essa questão, né, de não ter um incentivo da igreja ou algo assim, mas sabe que Deus direcionou, né? O que vocês falariam? Contando uma experiência e dando um conselho também para quem está ouvindo e quem vai ouvir, né? Que a live fica salva. Inclusive, gente, compartilhem porque a live vai ficar salva. Então, quem não pode assistir agora, pode assistir depois, tá bom? Bom, gente, eu digo para vocês que convicção é muito importante, convicção do chamado. Aquele que chamou, né, quando Deus chama, ele paga as contas. Amém. Ele abre os caminhos. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar. A boa obra aí, na versão de Jerusalém, eu gosto muito, fala uma obra excelente, né? Então, aquele que começou uma obra excelente na sua vida, ele vai acabar essa obra, vai aperfeiçoar essa obra. Não desista nunca. Eu tenho certeza absoluta que existe algo muito importante. Por exemplo, Abraão, esse versículo que eu li, ele ouviu o seu chamado e pela fé Abraão ouviu o chamado e obedeceu. Abraão, você não vê ele lutando com anjos, nós não vamos ver ele passando o mar vermelho, desfrutando do maná no deserto. Abraão, nenhum paralítico andou com ele não foi para a guerra e matou muitos soldados, nada disso. Mas ele foi chamado de pai da fé. E por que foi chamado pai da fé? Sendo um velho simples, né, chamado de pai de nações. Exatamente, está numa palavrinha. Abraão ouviu o chamado e obedeceu. Obediência. Obediência à voz de Deus, ao chamado de Deus para a sua vida, é determinante para as coisas de Deus acontecerem, tá? Então, nós estamos muito felizes, foi muito desafio aqui, não é fácil, tá? Vocês sabem, lidar com pessoas e cuidar do seu chamado é um desafio muito grande hoje. Muitas pessoas não querem mais, né, ser um missionário. Antigamente, quando eu era jovem, nós íamos nos congressos, íamos lá na frente, o pastor orava, nós chorávamos, levantava as mãos.
Hoje não tem muito isso, não são muitas as pessoas que querem ir para as missões, né? Mas isso é um privilégio para nós, fazermos missões, né? É um privilégio muito grande. Então, eu incentivo você, não desista. Diga como Isaías falou, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, né? E o Senhor, através da igreja, vai enviar você. E você vai fazer a obra de Deus e o nome do Senhor será glorificado. Tá? Fala a experiência Então, quando nós orávamos nos bancos. sim, a experiência, então. A minha esposa está me lembrando aqui. Gente, nós começamos a igreja, nós não tínhamos absolutamente ninguém. Praticamente o aluguel da igreja tirávamos do nosso bolso. Quando nós não tínhamos dinheiro nem para pagar o aluguel da igreja, nós assumimos compromisso com missionários na África, de assalariar missionários na África. Então, nós começamos com 3 missionários, nós assalariamos esses missionários para ele abrir igrejas num projeto Equibalar. O projeto missionário chama Equibalar Níger, um projeto maravilhoso, vocês têm que conhecer. Eles têm Pode entrar. Instagram, pastor? Eles têm. Pronto, se possível, depois vocês me mandam que eu vou compartilhar no Instagram aqui para a galera seguir também. Tá Exatamente, Equibalar Níger. Hoje é Equibalo. Hoje é Equibalo to the Nation, porque agora virou uma agência missionária. Legal. E naquela época começou o projeto para adotar 100 obreiros nacionais na África, no Níger, que é norte da África, para abrir 100 igrejas com obreiros nacionais lá. E nós daríamos o sustento. Então, nós começamos a igreja aqui sem ter condições de pagar o aluguel, mas nós adotamos missionário na África. A partir daí, nunca faltou absolutamente recursos para missionários. E aí nós adotamos também, são 500 crianças da Escola Anura, que recebem aulas através dos missionários que dão aulas para essas crianças lá na África. Um trabalho maravilhoso e nós fazemos parte. Hoje são, se não me engano, são quase 2.000 ex-muçulmanos que se converteram e se batizaram nas águas, estão fazendo a obra de Deus. Coisas fantásticas estão acontecendo lá, ok? E nós engajamos aí nessa obra desde o começo. Então não tínhamos ninguém. O que nós fazíamos? Nós orávamos pelos bancos. Exatamente. Nós orávamos nos bancos. Não pelos bancos, mas nos bancos. Senhor, as pessoas que chegarão a esse lugar, elas serão impactadas, elas serão missionárias nesse lugar. E nós, então, pedíamos ao Senhor que, para trazer crianças e trazer pessoas. E foi assim que o Senhor Jesus foi acrescentando, trazendo mais irmãos. E aí a obra de Deus, hoje estamos, graças a Deus, estamos felizes fazendo a obra do Senhor Jesus. Né? Podíamos contar várias experiências, né? Mas o tempo para vocês aí, eu não sei como é que está. Não, para mim tá ótimo, eu tô preocupada com vocês. Se vocês tiverem que quiser contar, a gente ama, porque acaba dando mais incentivo. Que às vezes as pessoas são chamadas, mas ficam com medo, e quando a gente ouve o que Deus faz, se incentiva mais ainda. Então, está a critério de vocês. Quando for começar aí a gente finaliza. Mas se quiser compartilhar mais, estamos abertos para ouvir. Então, essas e muitas outras experiências nós passamos, né? Minha esposa, nós saíamos daqui de Miniola, a igreja era em Astória, então são mais ou menos uns 40, 45 minutos de carro e de trem. E nós, na época, não tínhamos carro, ela grávida, nas estações, mas isso foi um desafio e Deus foi abençoando. Bom, nós poderíamos contar tantos milagres que Deus fez, de curas, de libertação, pessoas batizadas nas águas. Uma das coisas que eu amo dizer é que quase todos os anos, desses 16 anos de igreja, eu creio que falhou um ano só, todos os outros anos nós fizemos batismo nas águas. Glória a Deus. Né? E a nossa igreja é uma igreja missionária, nós sustentamos missionários na África, missionários para outros lugares no Brasil, são sustentados por esta igreja, né? E eu tenho um prazer, o privilégio de trabalhar aqui durante o dia, de fazer a obra de Deus,
mas de dar suporte à obra do Senhor Jesus. Então é isso aí, gente. Estou muito feliz. Stephanie, muito obrigado por nos convidar. Muito obrigada também. Muito obrigada também. A irmã quer falar alguma coisa? Não, tá bom, ele já Tá bom? Vocês também já estão na hora de começar, né? Sim. Mas é isso, é agradecer muito a vocês, né, por estar compartilhando um pouquinho, porque, como eu já falei anteriormente, as lives que acontecem aqui da missão, inclusive, né, o pessoal aí da igreja, se quiser acompanhar, a gente sempre faz e deixa salvo. É sempre nesse contexto missionário. A gente gosta de mostrar um pouco das histórias, perguntar, né, os desafios, como que foi que aconteceu o processo, como que foi chamado, porque a gente entende que compartilhando a gente consegue alcançar mais pessoas e incentivar. Porque muitas vezes as pessoas querem ir, mas como vocês falaram, a gente não teve a ajuda da igreja. Mas, como o senhor falou, por obediência foi, Deus tá aí provendo. E é bom ouvir isso, porque isso encoraja que muitas pessoas desistem. Simplesmente porque ouviam um não da igreja com relação a algo financeiro ou algo do gênero. Então, glória a Deus. Eu nem sabia dessa parte dessa missão na África. Fiquei muito feliz. Quero compartilhar aqui com o pessoal para eles conhecerem também. Sim. E é só agradecer. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa antes de finalizar. Eu queria deixar só uma frase do Billy Graham. Ele disse uma frase muito importante para você que tem o chamado de Deus, né, quer ser usado por Deus. Ele disse que as mãos do Senhor não nos levará aonde a sua graça não possa nos sustentar. Amém. A graça de Deus, ele vai te sustentar, e pode ser no meio do olho do furacão. Creia, Deus está no controle, Deus tem um caminho. Naum diz, no capítulo 1, que Deus tem um caminho no meio da tempestade. Então, o missionário passa por desafios, mas ele tem vitórias em todos esses desafios. Tá? Deus está contigo, eu te incentivo, Deus te chamou, não desanime, levante a sua cabeça, porque o Senhor Jesus conta com você nessas últimas horas, tá bom? Amém. Deus abençoe, muito obrigado, Steph. Glória a Deus. Posso só fazer uma coisa? Sim. Posso compartilhar do carro? Por favor, por favor. Porque eu quero falar isso, porque a Bíblia fala que nós devemos dar honra a quem, né, é digno de honra. Sim. Galera, para quem não sabe, é melhor vocês contarem porque eu não sei os detalhes. Foi uma surpresa para mim. Gente, Nosso carro deu perca total. Sim. E aí... houve um acidente, né? Nosso carro deu perca total e agora nós realmente não tínhamos dinheiro para comprar outro carro, tá? Então, a Saula estava um pouco preocupada com o inverno, as crianças na escola. Enfim, eu disse, filha, vamos orar, porque realmente agora não dá, mas vamos se virando do jeito que der aqui, vamos orar. Pega o Uber, Pega o Uber, e é assim que a gente estava fazendo, né? Pegando o Uber e continuamos fazendo a obra de Deus normalmente. Ai, gente, sábado nós estávamos no culto, Stephanie estava conosco, né? E aí na última oração da noite aqui, fui orar, né, para terminar o culto, e chamei a minha esposa aqui, do jeito que nós estamos aqui. Nós começamos a orar. E quando eu abri o olho, não tinha mais ninguém na igreja. Jesus não voltou não, porque eu não subi. Desapareceu, só tinha duas irmãs ali. Eu falei, arrebatados não foram, porque nós estamos aqui. Gente, aí veio um irmão, nos abraçou e foi nos conduzindo para fora. Foi algo assim, muito impactante. Quando chegou lá fora, né, colocaram uma faixa nos nossos olhos e tudo, e quando chegamos lá, a igreja nos presenteou com um carro maravilhoso, né? Eu creio que está no Instagram da igreja. Os irmãos, né, se uniram e falaram, não, a Sim. gente vamos juntar e vamos dar um carro para o pastor. Eles ficaram sabendo e eles se mobilizaram, todo mundo. Gente, mas eu chorei muito no momento, minha esposa também. Eu bater queixo, né? A irmã estava assim, tadinha. Eu tremer. E de ver o amor, a honra que os irmãos, o carinho deles por nós, né? Nós amamos eles também profundamente. E isso pra gente, poxa vida, foi muito lindo, muito legal. Vale a pena. Mostra, né, que Deus, ele provê e ele cuida. Ele cuida. Compartilhar, porque como vocês estavam falando, quando não tinha dinheiro para pagar o aluguel, vocês estavam bancando missionários.
Sim, E aí Deus agora, no momento em que vocês precisaram, devido ao acidente, Deus foi lá e tocou nos corações dos irmãos para estarem fazendo isso. Então, isso é mais uma prova, né, de que Deus ele cuida dos seus em cada detalhe. E é mais uma prova para incentivar aquele que é exatamente, chamado. é o que diz, né, Provérbios, capítulo 11, né, 24 e 25, a alma generosa prosperará e aquele que atende será atendido, né? Amém. Então, é maravilhoso você usar a sua vida, o que você é e o que você tem em prol do reino de Deus. Isso é maravilhoso. É isso. Aí eu agradeço muito, muito feliz que eu já queria fazer essa live há mais tempo. E que Deus continue abençoando o ministério de vocês, derramando, né, bênçãos e mais bênçãos. E possa prosperar não só nesse sentido, né, das finanças para abençoar mais vida, mas em todas as áreas, né? Principalmente na família, porque a gente tem filho, viu? Glória a Deus. Sim, tem Quatro uns 4 filhos. filhos. Glória a Deus. É isso. Os próximos missionários, né? Amém. Exatamente. Do Senhor. Stephanie, eu sei que você é missionária, você está aqui nos Estados Unidos, Deus te trouxe para esse lugar, para um propósito bem definido, tá? Nós colocamos à sua disposição a igreja, né? Obrigada. Eu e Salwa estamos aqui, conte conosco, você tem uma família aqui também, né? Muito obrigada, pastor. E muito obrigado por tudo, obrigado por essa oportunidade. Muito obrigada, obrigada. E desculpa, eu sempre falo Salwa, de botar isso na minha cabeça. Salva. Salwa. Perdão. Mas é isso, muito obrigada. Gente, por favor, sigam o Instagram da Ceifa, como eu falei, sempre os cultos, né? Tem as lives, tem as programações. E agora, né, pra gente aprender também, né, sobre o Equibalo, certo? Isso. Pra quem quiser estar ajudando. Entra lá, vocês vão ver muito material, é muito bom. É uma história, essa missão tem uma história maravilhosa que vai edificar muito vocês. Amém. Muito obrigada. Ótimo culto de oração. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigada, galera, que acompanhou. Compartilha essa live. E é isso, estamos aqui na Missão 7 e no Ceifa Church agora. É isso aí, gente. Beijo. Estamos juntos. Em prol do reino. Um abraço para todos vocês. Foi um prazer muito grande. Amém. Deus abençoe. Muito obrigada. Tchau. Tchau.